Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu quero começar essa nossa interação hoje dizendo para vocês que todos nós aqui nos sentimos muito honrados por poder receber o superintendente, o novo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, aqui no nosso pedaço. E por que a gente se sente assim? A gente se sente assim porque para todo amazônida que ama a Amazônia, para todo amazonense, para todo manauara que tem amor, mas aquele amor que tem ufanismo no meio, tem tudo no meio. O projeto Zona Franca de Manaus é um dos mais importantes acontecimentos na história do nosso estado, principalmente pelos resultados econômicos, pela revolução que esse projeto Zona Franca de Manaus trouxe para o desenvolvimento da nossa região, que é gigantesca. Quem nunca veio à Amazônia, quem nunca veio ao estado do Amazonas, não tem noção do gigantismo geográfico, da pujança de tudo, principalmente pelo envolvimento da própria natureza. É um lugar sensacional. E o superintendente da SUFRAMA, o novo superintendente da SUFRAMA, da mesma forma que eu exalto essa grandiosidade amazônica, eu quero exaltar, né, a grande carreira exitosa dele na área da política. Ele foi vereador, ele foi deputado estadual, ele foi deputado federal, ele foi vice-governador, ele ocupou cargos de confiança na Secretaria de Segurança do nosso estado. Então, ele reúne um currículo de vitória, porque tem correspondido a expectativas. E por isso ele está sempre assumindo posições muito importantes aqui no estado do Amazonas. Agora, como superintendente da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Então, o que acontece? A SUFRAMA, e isso eu quero dar para vocês a minha opinião, porque o superintendente é quem vai, logicamente, analisar, colocar todos os pontos nos is em relação à SUFRAMA. Eu acho que ainda um dos maiores problemas da Amazônia é o desconhecimento geral lá fora. Tem muita gente falando um monte de bobagem sobre a Amazônia e nunca veio aqui, nunca vivenciou a nossa realidade. E a SUFRAMA é o maior espelho, é realmente o órgão, a autarquia refratora da nossa realidade. Você quer conhecer a realidade da Amazônia como um todo? Foque na SUFRAMA. Foque na SUFRAMA, porque a SUFRAMA é o depositório de todos os resultados, de todas as grandes incursões, projetos que já se implementaram, que estão implementando e que vão implementar na Amazônia. Superintendente, eu sei que eu falei demais, mas eu precisava dizer isso para recebê-lo à altura. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela agora, como superintendente da SUFRAMA, e a última vez que você veio aqui, você era o secretário de Segurança. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gilberto, pelas palavras generosas. Realmente já vai um tempo que a gente está na luta, nós, principalmente aqui, no final dos anos 70, que nós estamos na luta verdadeira, né? O Edinho não acompanhou essa parte, ele estava noutra. Ele está aqui de butuca na gente. Exatamente. Ele não participa dessa conversa. É um aprendiz aí, né? Dessa história. Aprendendo. Né? Então, e agora a gente está aí na frente da SUFRAMA, sem dúvida nenhuma, como o principal organismo de desenvolvimento mais importante, o principal motor, o maior e mais potente motor do desenvolvimento econômico e social e ambiental daqui da parte de cima do Brasil, que é a nossa superintendência da Zona Franca de Manaus. Eu tive a graça de merecer o apoio de toda a bancada, dos 3 senadores e dos 8 deputados,
a maioria deles bons amigos, de longa data de convivência, de muitos anos, seguramente o que facilitou a indicação. E isso me colocou sobre os ombros uma responsabilidade muito grande, porque uma autarquia dessa magnitude, da importância que ela tem, sem dúvida que para nós que somos amazonenses, que somos amazônicos, que somos cobra criada daqui, sim, da nossa região, que sabemos tantas dificuldades e tantos preconceitos, um desafio muito grande. Mas a gente conseguiu já montar uma equipe de cúpula, que a maioria é originário da SUFRAMA, são servidores de carreira, que estão lá, bons servidores de carreira, meninos muito bem formados, com uma cultura muito firme, voltado para a nossa região, e nós já estamos trabalhando com algumas premissas básicas, que são a integração regional verdadeira, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, junto com o Amazonas, todos juntos, porque somos um povo só, o povo do norte. Sim. A interiorização do desenvolvimento, que na verdade quer dizer levar informação aos nossos empreendedores, que é um fato que se distanciou demais de cada um deles, desses que estão espalhados aí pelo interior do Amazonas. E por terceiro e último é a modernização da SUFRAMA. Modernização que vai desde o melhoramento dos ganhos salariais, do quadro de funcionários da SUFRAMA, até a integração com todos os sistemas de comunicação e de modernidade com relação à gestão. É necessário que a gente olhe para as paredes da SUFRAMA e que, junto com os belíssimos quadros do nosso Moacir Andrade, estejam lá os telões para a gente acompanhar em tempo real os números da economia, os números da indústria, os números do emprego e do desenvolvimento, para que a gente fique olhando permanentemente, dada a velocidade que a gente tem hoje das coisas e da informação. Nós deveremos chegar a isso, está tudo isso em andamento. No último dia 25 eu completei 4 meses, Humberto, à frente, juntamente e durante esses meses a gente foi montando a equipe com muita calma e tocando para frente a nossa SUFRAMA. Uso uma metáfora que ela é um Boeing que estava com os pneus furados, já está taxiando. O Boeing já está taxiando, mas vai levantar voo brevemente. Superintendente, interessante, você mencionou aí a jornada de interiorização do desenvolvimento. Sim. E eu sou uma pessoa que sempre que fui ao interior, eu servi um tempo, 6 anos com a Amazonas Energia, e tive a oportunidade de visitar muito o interior. E eu sempre que viajava, eu voltava, de certa forma, sem exagero, chocado e decepcionado, porque o interior que a gente fala-se tanta coisa, agora o potencial vai ser desenvolvido, agora vai ter o interior do Amazonas realmente continua precisando de desenvolvimento, continua precisando de um olhar mais sério e generoso. Sim. Me diga aqui uma coisa, eu vou ler aqui o que eu anotei para que o senhor traduza para a gente. A primeira jornada de integração regional e interiorização do desenvolvimento do Amazonas realizou, como parte do plano da SUFRAMA, de divulgar no interior do Estado as oportunidades da Lei de Informática, dos incentivos fiscais da Amazônia Ocidental e das possibilidades de industrialização por meio da utilização da matéria-prima regional. Exatamente. Esse é o grande foco, superintendente? É isso, na verdade. Porque nada disso foi feito agora. Mas tudo isso existe e foi abandonado porque faltou a informação. Eu recebi, é marcante isso, cerca de 1 mês e meio atrás eu tive contato e recebi, conversei com 2 bons empresários do interior do estado que já fazem negócios em Manaus. Eles têm um negócio deles, uma fábrica que trabalha em beneficiamento do açaí e que eles já têm a venda nos supermercados, enfim. E eu pedi a eles que fossem a SUFRAMA, porque eles estavam atrás do financiamento de uma máquina para a retirada do produto lá no interior, no município onde eles são originários. E eles foram à SUFRAMA e eu ofereci a eles o que eles podiam acessar através da Sudan, do financiamento do BASA, dos incentivos fiscais
através da Zona Franca Verde, que é a lei que oferece incentivos para quem está no interior produzindo, não é? E foi um elenco de vantagens que ia desde a isenção do imposto de renda, sim, até a possibilidade de compra de máquinas e equipamentos, veículos utilitários com mais de 30% de desconto. Eles olharam tão fixamente para mim e foram embora que nunca mais voltaram. Interessante. Acho que eles ficaram desconfiados de tanta bondade. Mas que não é bondade nenhuma. Não é bondade nenhuma, porque eles ficaram olhando e seguramente... E vai ver, nunca foram submetidos a isso, né? A ter essa informação. Então eles seguramente saíram de lá e disseram, pô, esse cara não vai dar isso pra gente, pô, porque ninguém dá nada pra gente, nós estamos lá na beira do barranco, sim, sob sol tempo, e chuva, enfrentando as secas dos rios e sem água tratada, e agora, que isso não existe e tal. Por quê? Porque durante muitos anos faltou a ida da SUFRAMA com os demais organismos de incentivo e de fomento ao desenvolvimento e em busca do cidadão amazonense. Aí no nosso foi quintal, isso, né? Que nós, no quintal do nosso estado, onde eles estão. Foi isso que nós fizemos dentro do Amazonas na última sexta-feira, inaugurando com a... Foi Manacapuru, Manacapuru. Fomos a Manacapuru, o prefeito deu todo o apoio, a prefeitura deu todo o apoio, a vice-prefeita foi uma gigante lá em ajudar a organizar a reunião. Agora vamos a Iranduba, já estamos agendados o Tefé. Antes nós vamos fazer Maués, já vamos fazer o Rio Negro Barcelos. Então nós vamos fazer Silves, eu combinei ontem uma data para fazer ao mesmo tempo Silves e Itapiranga. Então é a SUFRAMA junto com a Sudan, juntamente com o BASA, juntamente com a SEDECT, que está lá agora o nosso querido Serafim Corrêa, à frente da SEDECT, e nós estamos indo exatamente para dizer como é que aquele cidadão que está lá empreendendo acessa a esses recursos. Superintendente, quer dizer que o público-alvo nessas reuniões são os empresários. Os empresários, seja do tamanho que for. Seja do tamanho que for. Seja um comerciante grande, pequeno, todos eles estão ávidos para progredir. E na medida que eles tenham a informação e que eles saibam que podem vir à capital, sim, podem vir a Manaus e podem ir à SUFRAMA, que serão recebidos, vão encontrar a assistência técnica, serão recebidos, vão ser atendidos no pleito deles, serem orientados, eles virão. Eu tenho certeza que eles virão e nós estamos exatamente encorajando a isso. Junto com isso, a gente dá as informações a respeito de pesquisa, desenvolvimento e informação, Humberto. Porque o PDI é um recurso que é obrigatório para as empresas do polo de informático investirem, e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. São bilhões que são investidos, já foram investidos durante esse período de lei de informática, mais de 12 bilhões. E o dinheiro está aí. Porque ele sai da empresa para os institutos exatamente para sim, capacitar, para desenvolver softwares novos, para desenvolver produtos novos, para desenvolver tecnologicamente, para fazer inovação, para oferecer desenvolvimento de startups, para pesquisa, para que a gente possa evoluir nesse sentido. E ninguém sabe. Então isso precisa, outra coisa que precisa jogar luz. A informação não chegou lá. Não chegou em canto nenhum. Nós já fomos levar isso para a Assembleia e já fomos à Câmara Municipal e vamos fazer proximamente um encontro na universidade, que é a Universidade Newton Lins, com 1000 estudantes, para que eles vejam o que está sendo feito com isso, saibam quais são os institutos, vejam como pode acessar, despertem para isso, porque as empresas têm muito recurso para empregar nesse campo. A maior contribuinte da lei de informática instalada no Distrito Industrial, a fábrica tem 3.500 funcionários trabalhando na planta da fábrica, fabricando televisores, fabricando celulares, fabricando computadores, fabricando condicionadores de ar. 3.500 funcionários na fábrica e 3.000 nos institutos dela, sim, trabalhando num computador, desenvolvendo coisas novas, amazonenses, capacitando intelectualmente
para poder, desenhando no futuro, né? muito próximo, futuro, a gente ter uma capacidade igual à capacidade industriária que a gente já tem na nossa cidade depois desses 50 anos que a gente acompanha a nossa Zona Franca de Manaus, desde o tempo do princípio da Zona Franca comercial e depois da indústria. Isso é maravilhoso, só que as pessoas têm que conhecer, porque ninguém defende o que não conhece. Não, e até para aderir também, não é? A tudo. Então nós estamos trabalhando isso. O que é isso, Bosco? Está fazendo política? Não está fazendo política, não. É fazendo o fortalecimento de uma instituição que foi muito machucada. Passado muito próximo. No caso, a Suframa. A Suframa teve depreciados salários, bons, excelentes funcionários que eram da Suframa, deixaram a autarquia, foram para outras repartições, fizeram outros concursos e são doutores e mestres com uma capacidade intelectual fantástica, de um nível elevado, que lamentavelmente, por falta de questão de justiça salarial, procuraram suas melhoras. E a gente não pode permitir isso, porque você sabe bem, como você disse no início do programa, o evento da Zona Franca de Manaus é o mais importante da história do Amazonas desde 1850. Aliás, desde e revolucionário, né? Revolucionário, porque de fato tirou a gente de um porto de lenha, desesperançado, como é o interior do estado, muitos municípios, desesperança, beira de barranco, sol e chuva, e nada além. Quem quer progredir, quem quer evoluir, sai de lá, vem para cá, verdade. E naquele tempo nós, os nossos conterrâneos que queriam progredir, era Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco, até para estudar. Para estudar tinha que sair daqui, se quisesse ser alguma coisa. Foi a Zona Franca que nos redimiu de tudo isso. Então ela é o nosso tesouro, e é dela que a gente tem que cuidar com todo o carinho como a gente está cuidando. Aí tem um montão de coisa. Nós fizemos, a partir da integração regional, primeiro uma reunião com o Sudã e Baza em Belém, depois fizemos esse trabalho de integração regional no Macapá. Fomos ao Amapá, no Macapá, com o prefeito, governador, senadores, deputados. Superintendente, você já foi nesse lugar? Já fui. Já esteve lá? Fomos em Roraima e vamos agora, dia 13 do próximo mês, dia 13 de setembro, estaremos no Rio Branco fazendo a mesma coisa com esses organismos, os mesmos organismos, exceto a SEDECT, os mesmos organismos que estão indo para o interior do Amazonas, estão indo para os outros estados que compõem o todo da Suframa. Superintendente, me diga uma coisa. O secretário executivo do SEDECT esteve aqui ontem, Gustavo Igrejas, e ele disse uma coisa que eu gostaria de ter a sua análise. Ele disse que o rendimento, os rendimentos do Distrito Industrial relativos à Suframa, inclusive, faturamento. Então, eles tiveram uma época que houve uma queda, foi trágico, mas houve uma recuperação e que no ano passado já houve resultados que muito alvissareiros. E provavelmente este ano sejam superados. Deverão ser superados. O senhor acredita que o que ele disse aqui é uma tendência, pode se tornar uma tendência, este ano bater justamente o que aconteceu ano passado e 2024, quer dizer, ser progressivo em relação, baseado logicamente na realidade de hoje, do que está acontecendo no Distrito Industrial? Os vetores que a gente analisa diariamente dão conta de que nós vamos bater aqueles 172 bilhões de faturamento do ano passado. O meio do ano já definiu que a gente vai ultrapassar isso. Estou visitando as fábricas. Diariamente eu visito pelo menos uma fábrica, planta de fábrica. A produção está a todo vapor. Né? Ontem mesmo eu visitei uma fábrica de componentes para motocicleta, todo vapor, estou contratando gente. O senhor está levantando então o conhecimento de cada uma dessas fábricas, né? para se embasar em termos de... Humberto, eu trabalhei 10 anos nas fábricas, né? Sim. De 80, desde que fiz... O senhor é originário do chão da fábrica, desde que eu fiz meu estágio, naquele tempo das brigas, Sim. do carnaval, eu estava na fábrica. É verdade. Eu estava na fábrica. De 80 que eu fiz meu estágio em
eletrônica, como técnico eletrônico na Sempre Toshiba, na época do senhor Afonso Renner, até 90, quando eu entrei na política. Então, e ali é meu pedaço, sim, né? Então eu volto lá, mas eu estou retornando como uma forma de incentivo para quebrar barreiras, incentivar as diretorias, os CEOs, qualquer dúvida com relação à Suframa, que eles podem ir lá, porque eu estou indo dizer a eles, está aqui meu cartão, estou à disposição, a hora que quiser, pode procurar a Suframa, a gente vai fazer tudo o que for possível para que você se fortaleça. Porque uma vez se fortalecendo, aumentando a produção, aumenta os postos de trabalho, né? E essa é uma preocupação, antes de responder aquilo que o Gustavo se referiu. Como eu disse, os vetores são positivos. Eu tenho quase certeza de que se não houver nenhum acidente de percurso na economia, nós vamos superar. A grande preocupação é que a cada ano aumenta o faturamento e aumenta a produtividade, aumenta a produção, todo o CAIS aprova novos projetos, ampliação de linha, Conselho de Administração da Suframa, que aprova novos projetos, novos investimentos, novas empresas se instalando, e não passa de 110 mil trabalhadores direto. Parece que bateu num teto. Então essa é a minha preocupação. Tem estado estável, mesmo. Repare bem. Apesar do aumento do faturamento, apesar do aumento da produtividade. O que é isso? É eficiência tecnológica. Está aumentando tecnologicamente a eficiência, a indústria 4.0 famosa, que é muita automação, e a inteligência artificial, que está a caminho numa velocidade danada. Então, repare bem, em 80, 81, 82, quando eu saí da Sempre Toshiba, eu trabalhei numa linha que eram 92 funcionários. Uma linha só? Uma linha de produção de TV, de cinescópio, 92 funcionários. Eu fui estagiário, auxiliar técnico de linha, cheguei a chefiar um setor desta linha de produção. Voltei dia 12 de junho este ano nessa linha de produção. A mesma linha? Mesma linha de produção. Tem 6 funcionários. E a produção é muito maior. São as máquinas trabalhando, não tem defeito de solda, não precisa de revisor, não precisa de calibrador, não precisa de nada daquilo, porque a tecnologia mudou. Então, eles estão fazendo... Isso, agora, essa é uma realidade inegável, está aí, né? Exatamente. Tá aí. Então, essa é a minha preocupação com os nossos trabalhadores. Por isso, nós estamos, junto a isso, incentivando as agroindústrias. Por isso, o CBA é importantíssimo e precisa ser cuidado, vigiado, fiscalizado e acompanhado por todos. Então me diga uma coisa. Porque essa mão de obra que está na nossa cidade preparadíssima corre perigo. Então a gente tem que saber o que a gente está preparando. Corre perigo de ficar sem posto. Sem posto de por causa dessas evoluções todas, 4.0, etc. Me diga uma coisa, já que o senhor mencionou o CBA, um dos comentários que eu recebi sobre o CBA, quando anunciei a sua vinda aqui, foi de que o senhor realmente tem se revelado um grande apoiador do Centro de Bionegócio, que agora é Bionegócio da Amazônia. Me diga uma coisa. Eu queria, essa pergunta é muito mais para que as pessoas entendam, através da sua explicação. O vice-presidente veio aqui, Geraldo Alckmin, veio aqui. Aí houve toda esse movimento, essa movimentação muito divulgada pela vinda dele, e que finalmente, por causa de uma assinatura dele, o CBA ia adquirir a sua personalidade tão almejada durante os últimos 20 anos, e que finalmente o CBA não ia mais engatinhar, ia caminhar pelos próprios pés. Isso. Me diga uma coisa, qual é o significado, para esses que estão nos vendo, dessa assinatura do vice-presidente Geraldo Alckmin, fazendo com que o CBA comece a caminhar pelos próprios pés? E o que o senhor vislumbra em termos do CBA a partir de agora como fator de diferencial no que tange o desenvolvimento integrado desse setor, né, de biotecnologia com
o que acontece no Distrito Industrial. Só fazer um paralelo do Okay. CBA, assim, mal comparando. Em 1900, no auge da produção da borracha, da Amazônia e do Amazonas, quando o inglês levou nossas sementes, que todos ficaram sabendo, nós começamos a decair. Porque adaptaram lá para a Malásia, estavam mais perto do centro consumidor para a fabricação de pneus, né, que era a Europa, precisando da matéria-prima, e nós quebramos em 1920, 20 anos. Sim. Depois nós estávamos quebradinhos que nem arroz de terceira. Tivéssemos o CBA naquela época e tivéssemos a tecnologia que a gente vai desenvolver, nós teríamos brigado, porque nós teríamos utilizado a tecnologia de plantar a seringueira uma do lado da outra com mais facilidade de coleta, inclusive em Manaus. Não precisava nem ter ido, porque o seu Cosme Ferreira plantou aqui em Manaus. Seu Cosminho Ferreira. Ele fez a experiência, fizeram a experiência. Seringal Mirim veio depois como experiência, né, na cabeça da Djalma Batista. Só os mais antigos se lembram. Eu lembro. Seringal Mirim, né? Claro. Então, nós não tínhamos o CBA. Tivéssemos há um século atrás, nós teríamos uma outra condição. Não teríamos perdido. E por conta daquela ausência da tecnologia daquele tempo, nós passamos 50 anos na miséria. Aqui. Matando jacaré, trabalhando com sorva, balata, comendo ovo de tartaruga, batendo juta, pegando choque de poraqué, com as nossas mães e pais enrijecendo as articulações por causa de permanecer dentro da área, enfim, grandes amazônidas nos ajudaram, seu Natan, seu Isaac Sabá, tantos outros que nos ajudaram naquele período difícil, né, a garantir alguns empregos por aqui. O CBA chega exatamente para pegar tudo aquilo que já está, muita coisa acumulada, pesquisada e descoberta, e transformar em negócio. Quanto tempo vai levar? Porque se confunde o CBA como a salvação e a saída para uma alternativa diferente do polo industrial de Manaus. Não tem alternativa. O CBA é um ramo adicional da industrialização do que é eminentemente nosso. Ninguém vai fechar uma fábrica, muito pelo contrário, porque não há escrito em lugar nenhum do mundo que nós somos proibidos de fabricar avançados televisores, avançados celulares, avançados computadores. Não está proibido, que é o que a gente produz aqui no Polo Industrial de Manaus, com uma vantagem. O que é produzido no Polo Industrial de Manaus, no centro da Amazônia, é quase santo. Isso tem um valor agregado de estar na Amazônia, de estar, através da Zona Franca, preservando a floresta que o planeta precisa, nesses momentos de superaquecimento, que daqui a 5, 10 anos vai valer muito o selo da Zona Franca de Manaus, de quem estiver instalado aqui. É para isso que o CBA foi instalado. Pela mão do presidente Lula, que assinou o decreto, dando autonomia para o CBA, pela assinatura do contrato do ministro Geraldo Alckmin, que veio aqui e fez questão de vir assinar, para mostrar a importância dessa organização social que tem vida própria. O CBA, o Centro de Bionegócios, vai pegar aquilo que é produto nosso e trazer até que gire um negócio. Eu vou dar um exemplo do que já está pesquisado. Tem uma fibra chamada fibra de curauá. Ela já foi pesquisada dentro do CBA. Ao longo dos últimos anos, com todas as dificuldades, ele desenvolveu. E ela tem uma resistência fabulosa, serve para a indústria de termoplástico, para substituir. Inclusive, eles relatam que ela tem essa fibra tem uma resistência igual o cockpit de um Fórmula 1. Então é muito firme. E é biodegradável. É o abacaxi do mato, aquele que a gente não come, que tem a coroa grande. Sim. É dali que sai a fibra. Sim. Ela está desenvolvida. Então,
a indústria tem que entrar para pegar essa pesquisa e transformar em negócio. Então, na medida em que haja uma pesquisa, vamos dizer que qualquer produto que vai ser pesquisado para virar um negócio, supondo que ele vai gastar 10 milhões de reais nessa pesquisa, 30% disso é para efeito do plantio daquela cultura. Uhum. Enquanto estiver ocorrendo a pesquisa, o caboclo lá do interior, o plantador daquele município onde tem aquela tendência, ele já vai estar recebendo recurso para estar plantando. Enquanto corre a pesquisa, para quando virar o produto, a empresa chega e diz, eu quero, é minha. Eu estou sabendo que já está plantado lá a matéria-prima, início da cadeia, e eu quero pagar aqui os direitos pela pesquisa. Pagou, levou, começa a fabricar o produto, o componente. Esse é o desenho do CBA, são 4 etapas. Por isso que eu digo que ele tem que dar certo. Quanto tempo vai durar para dar resultado econômico efetivo? E você está dando futuro. Um exemplo só. Isso. É um leque. Por exemplo, para se tirar, quando eles já levam o nosso pau rosa há muitos anos. Ele é fixador de perfume, dos mais famosos do mundo, a partir do pau rosa. E eles serravam a árvore, levavam as toras de pau rosa, que a gente cansou de ver na boca do Imboca, aquelas balsas inteiras de pau rosa. Hoje em dia, a essência é retirada da folha, já desenvolvido dentro do CBA, da folha. Então, o próprio INPA, o próprio Embrapa, esses organismos já pesquisaram muita coisa que não virou negócio, porque não se complementou o ciclo, porque não se fez o investimento no início da cadeia. É aquilo que eu estava dizendo. Em 20 anos que levaram a nossa seringa, era exatamente o tempo do crescimento da nossa seringueira. Interessante. Aqui, para que a gente pudesse sair, ao invés de sair 11 horas da noite com a poronga na cabeça, com a espingarda para matar a onça. Explica o que é uma poronga, por favor. Tem muita gente fora daqui de Manaus nos assistindo. É uma espécie de capacete que é com uma lamparina. É uma lâmpada para iluminar o caminho durante a noite. O caminho do caboclo. É isso mesmo. Valente caboclo que veio lá, como meu avô que veio lá do Ceará, para ajudar o desenvolvimento do interior e do nosso estado. Os famosos soldados da borracha. Sim. Então, isso o CBA é uma grande saída, reside dele uma grande esperança. Ele é a nave-mãe que vai reunir muitos institutos para desenvolver com rapidez isso. Sim. Então nós estamos todos num desenho, foi uma licitação, um chamamento público que na verdade o pessoal compreende melhor se a gente explicar como é licitação, que saiu vencedor a FUEA, que é o Instituto Universitas, juntamente com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo. Dirigentes. Eles são os dirigentes do Instituto com autonomia. Ele se desprendeu da SUFRAMA. A SUFRAMA passou a ser órgão fiscalizador das ações, assim como fiscaliza os institutos que usam o dinheiro da pesquisa e desenvolvimento, do P&D, também vai fiscalizar o nosso CBA. Superintendente, com certeza, baseado ainda no que disse o espectador, então, o seu apoio, enquanto o senhor estiver na SUFRAMA, isso é garantido. O CBA receberá esse apoio. Apoio e cobrança. E cobrança, claro. Estou te apoiando, mas eu tenho que te cobrar. Vamos lá. O resultado, porque é aí que reside. Me diga uma coisa. Eu quero criar uma situação hipotética aqui, que é a seguinte. Primeiro, lhe convidar para daqui a exatamente um ano. Eu já fiz isso e deu certo com outros ilustres convidados. Vamos embora daqui a um ano, passa tão rápido, daqui a pouco a pessoa está aqui. Daqui a um ano, vamos estabelecer a sua volta a essa nossa bancada, né? E eu acho que vai ser outra, eu estou gostando dessa conversa, vai ser uma outra boa conversa, mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Daqui a um ano nós teremos o resultado do novo texto constitucional. Bem, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, não se adianta, ouça a minha pergunta. O que o senhor gostaria de dizer para mim daqui a um ano, envolvendo o Distrito Industrial, o CBA e essa questão do texto... Primeiro, o CBA foi uma aposta positiva do presidente Lula, do ministro do Alckmin e dos nossos
pesquisadores e doutores. Segundo, que nós aumentamos as nossas exportações, dobramos nossas exportações, triplicamos, quadriplicamos num prazo de 12 meses, pelas facilidades que a gente criou com o alfandegamento do Porto de Tabatinga, com as boas conversas e os negócios fechados, os negócios comerciais com Colômbia, Peru, Equador, com Venezuela, com as Guianas, para que o nosso produto pudesse ser exportado para esses países. Eu gostaria de estar dizendo que o nosso texto constitucional aprovado pela valentia e pelo valor da nossa bancada federal lá em Brasília propiciou que a gente duplicasse o número de indústrias aqui no Polo Industrial de Manaus e que esse trabalho de interiorização chegou sim em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, resultado da integração regional efetivada em 1 ano e poucos meses pela SUFRAMA, e que o interior do estado já tem muitas agroindústrias, como é o caso do distrito agroindustrial do Rio Preto da Eva, com suas 20 fábricas, agroindústrias que está processando e fabricando tudo que é plantado naquele município, assim como em outras calhas do Rio. Espero em Deus que estejamos com saúde e eu possa repetir esse discurso aqui daqui a 1 ano. Muito bem. É isso. Bem, está tudo gravado, está tudo gravado, graças a Deus. E ao Paulo que está ali atento, mas está marcado então o nosso próximo encontro. Se o senhor achar que antes deve vir aqui por algum motivo muito especial, muito importante, a casa é sua. Obrigado. Estaremos sempre aqui na Quarta Tech, no Portal do Orlando, à sua disposição, e quero te desejar de forma muito pessoal, e com toda a minha admiração por ti e por toda a nossa amizade de tantos anos, sucesso, grandes conquistas, e que você possa todo dia ir para casa dizendo: eu consegui. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, Humberto. Bom te rever, cara. Obrigado mesmo. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.